Volta com o nosso Agora aqui pela Rádio Guaíba, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu faço um novo giro de mensagens aqui dos nossos ouvintes. O decano tem recado para dar também, mas como eu havia anunciado antes, a gente fala agora sobre uma nova ferramenta que vai estar à disposição dos médicos de maneira mais direta e a população de maneira, vão ser os beneficiados aí, porque a ANRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, inaugura hoje o Centro de Simulação e Treinamento Médico, onde, eu vou deixar o presidente falar, Dr. Gerson Junqueira Júnior, presidente da ANRIGS. Primeiramente, bom dia, bem-vindo, obrigado pela presença conosco aqui na Guaíba. Muito bom dia, José Aldo, Jurandir, Guilherme, aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui pessoalmente hoje, A gente tem conversado muito aí ao longo dos nossos 2 anos de gestão, por telefone ou pelas nossas redes aí, mas hoje eu vim aqui pessoalmente falar um pouquinho sobre a inauguração desse nosso espaço de ensino muito, muito, muito importante para a saúde, como um todo, O beneficiado maior sempre vai ser a nossa população com a qualificação dos nossos profissionais. Só para historiar um pouquinho os ouvintes, quando nós assumimos a ANRIGS há 2 anos atrás, a gente sabia que nós precisávamos melhorar muita coisa dentro da nossa associação. Mais protagonismo político, mais representatividade frente aos médicos, o momento da pandemia, então a gente precisava, como entidade médica, como entidade da ciência médica, ser muito mais influenciadores nas tomadas de decisões, oferecer aos nossos associados melhores produtos, enfim, tudo isso a gente fez e vem fazendo, mas a gente sabia que o nosso principal pilar era a ciência médica e a difusão, a replicação desse conhecimento técnico-científico para acadêmicos, residentes, médicos já formados, enfim, e outros profissionais de saúde. Então, nós lá, desde o início, nós idealizamos um espaço em que a gente pudesse unir ciência, inovação e tecnologia. E de que forma a gente pudesse fazer essa difusão desse conhecimento. Então, já há coisa de 1 ano e pouco, a gente vem conversando e tivemos aí, é muito importante, Guilherme, falar da parceria extremamente forte com 2 sociedades de especialidades médicas que nós temos, que é a SARGS, a Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Sul, e a COPA, a Cooperativa dos Anestesiologistas de Porto Alegre, que compraram a ideia, e, juntamente com a ANRIGS, num espaço que nós temos lá no 3º andar da nossa sede, com 650 metros quadrados, construímos esse espaço que nós vamos inaugurar hoje. Mas mais do que inaugurar um espaço, nós vamos inaugurar um espaço recheado. Além disso, além dessa parceria com essas 2 sociedades, nós também fechamos uma parceria com uma empresa privada, que é a Simutec. É uma empresa que está desde 2014 no mercado, ela é inovadora no Brasil em termos de simulação, com seus simuladores virtuais nas diversas áreas da medicina, e que são nossos parceiros agora. Então nós estamos inaugurando hoje esse espaço com muito recheio, um espaço já em funcionamento, e que hoje quem puder ir lá hoje à noite na inauguração vai ver toda essa tecnologia, toda essa inovação em funcionamento. Nós temos, assim, para que os ouvintes entendam também, hoje, para a gente qualificar o médico, que está sempre em aprimoramento, não é só durante os 6 anos de faculdade, nós médicos temos que ter um contínuo aprimoramento para ficarmos qualificados e resolutivos. Nesse espaço, nós vamos ter como simular diversas situações médicas, situações clínicas, situações cirúrgicas, e com treinamento, com repetição, errar, acertar, até que acerta. E aí a gente também tem a possibilidade de fazer esse treinamento em situações que são mais raras, que são mais não tão comuns na prática
diária do nosso dia a dia, né? E a mudança de paradigma que é não mais esse treinamento em pacientes, né? Mas sim em robôs, em máquinas, em simuladores virtuais. Né? O simulador é uma realidade hoje, há muitos anos, né? Por exemplo, a aviação, né? Antes de assumir um comando de um 747, de um Boeing, de um Airbus, os pilotos, eles gastam horas e horas e horas e horas em simuladores. Fórmula 1, né? Vamos partir um pouquinho para o esporte agora também, os pilotos de Fórmula 1, muito simulador, especialmente quando é uma pista que ninguém correu ainda, aquela coisa toda. Então, a tecnologia veio para ajudar. E essa questão da evolução, né? São novas tecnologias cirúrgicas, são novos fármacos, são novas... Enfim, se ficar 1 mês, 2 meses conectado, já está defasado, né, presidente? Sem dúvida. E o nosso público-alvo, Jurandir, José Aldo, não só os acadêmicos de medicina, os médicos residentes que estão fazendo seu aprimoramento, os médicos já formados que estão em atividade, querem aprimorar os seus conhecimentos, mas também os profissionais de saúde. Nós podemos treinar enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nós podemos treinar também bombeiros, brigadianos, professoras de escolas primárias, né? Em coisas básicas também, né? Então, a gente tem uma gama tão grande de situações que podem ser treinadas, desde o suporte básico de vida até o robô, né? Então, claro que cada um na sua competência, a gente vai conseguir fazer esse treinamento, conseguir dar esse aprimoramento, e a gente pode fazer lá dentro da Amhiggs, a partir de hoje, do 8 ao 80, a gente pode realmente ter, assim, o céu é o limite, assim, em termos de simulação. Na prática, como é que vai funcionar isso? As pessoas vão procurar um determinado curso, um determinado período em que vai ser oferecida uma determinada tecnologia? Como é que será isso aí na prática? Sim, assim, a gente tem um portfólio de cursos muito grandes, já disponíveis, né? A Simutec é uma empresa que já estava aqui em Porto Alegre, como eu falei, desde 2014, ela continua com as suas atividades, ela simplesmente mudou o seu endereço, agora eles saem ali da Oswaldo Aranha e vão lá para Ipiranga, para a Amhiggs, né? Então eles têm um portfólio de cursos muito intenso, né? E outros cursos que nós vamos, outros treinamentos que nós vamos dar. Então, com todas as nossas sociedades de especialidades, elas também, isso também a gente entrega a elas esse protagonismo de cada uma delas fazer o curso, enfim, né, que seja mais afeito àquela área. Por exemplo, a Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, ela já se aparcerou a nós, eles tinham um centro de simulação ali no Barra Shopping, em que eles já entregaram as chaves e já se transferiram lá para a Amhiggs. E eles já têm 10 datas em 2023 para fazer o ACLS, o Advanced Cardiovascular Life Support, suporte básico de vida em cardiologia. Então, já tem 10 datas ao longo do ano de 2023. Né? E outras sociedades já nos procuraram. Radiologia, terapia intensiva, a própria cirurgia, né? Cursos de sutura, manual e laparoscópica, a radiologia com treinamento em ultrassonografia, terapia intensiva, enfim, a ginecobstetrícia, né? A gente tem simuladores de ultrassom para gestante, não gestante, abdômen com trauma, sem trauma. Então, tem muita coisa que pode ser feita, né? Na semana passada a gente teve um evento sobre oncologia lá no Amhiggs, na quinta-feira, que estava lá a secretária de saúde do estado adjunta, a Ana, e eu mostrei para ela o centro, né? Uhum. E ela já brilhou os olhos com possibilidades de treinamento nos médicos da Secretaria de Saúde, nos médicos do SAMU, nos profissionais de saúde do SAMU, enfim. Então, muita coisa a gente pode fazer, é claro que vai depender muito da demanda que chegar a nós. Né? Eu tenho uma profunda admiração também, quando é algo que a gente não sabe fazer e outros sabem, essa admiração aumenta, né? Então, no caso dos médicos, uma profunda admiração, e no caso das cirurgias, né, que a gente tratou aqui, é um negócio impressionante. Já há muitos anos, eu sei, é uma pessoa relativamente próxima, ela fez uma cirurgia de, olha, acho que umas 8, 10 horas, peito aberto, o coração foi retirado e foi mantido
bombeando, né, de maneira artificial. Um coração artificial foi conectado no organismo dela, era uma cirurgia de altíssimo risco, está viva, está aí conosco até hoje. Esses dias a imprensa noticiou um cidadão fez uma cirurgia no cérebro e para evitar, digamos assim, algum tipo de perda ou dano, ele tocava violino, né, durante a operação. Saxofone? Saxofone, não era violino, saxofone. Era um instrumento musical, né? E são coisas assim que, claro, isso tudo chama mais atenção, porque a gente fica imaginando ou até visualizando a cena, mas quando a gente se depara com essas infinitas possibilidades que o Dr. Gerson traz para nós aqui, é motivo de orgulho para nós. Mas para chegar nessa expertise desses cirurgiões que tu comentaste agora, a gente precisa treinar, a gente precisa simular essa situação, né, para não chegar na hora e não ter erro, para a gente fazer tudo com maestria, com planejamento, né? Hoje, também na minha área, que é a cirurgia, a gente consegue planejar com a tecnologia, né, o tumor que tu vai tirar dentro do abdômen, a localização que ele está anatômica, tudo isso junto com a radiologia, com a ressonância magnética, com a tomografia, e tu consegue fazer uma simulação cirúrgica pré-operatória com muita qualidade, né? E tu vai para a cirurgia, quando tu abre o abdômen, ou quando faz o procedimento por laparoscopia, tu já tem a noção exata de onde está a lesão, de onde está o tumor e como vai ser feito todo o procedimento. É uma coisa realmente fantástica. Fala, Zé. Presidente, presidir uma associação de médicos é desenvolver um papel de conciliação, de unificação, de harmonização das relações para o crescimento dos associados. No seu caso, o senhor pega a associação e desempenha o mandato num tempo em que nós estamos com um processo de fissura, de rachadura social que se reproduz nas instituições. Tem as fissuras nas famílias que estão rompidas, nos ambientes corporativos, os grupos de trabalho que estão rompidos, enfim, por todo lado, no grupo do futebol, as pessoas, por conta do momento em que vivemos, que é uma espécie de guerra ideológica pela qual passamos. Quando houve a pandemia, nós vimos médicos xingando médicos em público por divergência nos procedimentos de enfrentamento da pandemia. Como o senhor define hoje a realidade atual dos médicos nesse aspecto? Vocês estão unidos, recuperaram a unidade, nunca houve uma ruptura entre vocês, apesar das divergências. Qual é a conceituação que podemos fazer em relação aos médicos hoje? José Aldo, assim, para a gente presidir uma associação, né, seja ela da magnitude ou da grandiosidade que ela tem e da representatividade que ela tem, a gente tem que ter duas coisas, equilíbrio e bom senso. Então, nada se faz na vida sem equilíbrio e bom senso. E é isso que eu e a minha diretoria temos tentado ter ao longo desse período, né? Nós assumimos a Amhiggs num período muito crítico de saúde, que foi a pandemia, né? Nós assumimos em outubro de 2020, né? Enfrentamos situações, cenários epidemiológicos extremamente difíceis, né? Nos últimos 100 anos foi a maior tragédia de saúde em todo o mundo, em todo o planeta, né? E apesar disso a gente conseguiu, ao longo desses 2 anos, ter um equilíbrio de ideias, ter um equilíbrio de ações dentro da Amhiggs, né? O posicionamento nosso ele tem que ser absolutamente baseado na ciência, né? O posicionamento nosso tem que ser também absolutamente baseado na autonomia do médico, né? E com isso a gente consegue levar a associação médica de forma muito tranquila, né? Também temos que ter um alinhamento com as outras entidades médicas que são muito fortes aqui no nosso estado, que é o Conselho Regional de Medicina, o CREMERS, e o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o CIMERS, né? E isso a gente tem conseguido também realmente assim, com muita facilidade, né? Porque também são entidades importantes, né? E cada um tem que ter a sua competência. A sociedade se guia muito por vocês. O que dizem de forma representada a categoria dos médicos, o que dizem os médicos por seus representantes, normalmente a sociedade segue por isso. Exatamente. A uniformidade de opinião é importante. E o fórum, o contraditório na medicina, ele sempre existiu, né? Não é novidade. Nesse momento se ficou mais visível, intenso, mais visível, né?
por questões políticas, por questões sociais, por questões até de insegurança do que veio com a pandemia, né? Mas todo esse debate, todo esse contraditório, o fórum para isso é dentro da nossa associação, dentro dos nossos fóruns de debate científico, né? A ciência ela é mutável, a ciência ela é dinâmica, né? E ela precisa ser reavaliada dia a dia, semana a semana, mês a mês, né? E assim como a gente tem novidades tecnológicas que surgem a cada momento, a gente também tem novidades em termos de tratamentos, resultados, enfim, isso precisa ser avaliado com bom senso, com equilíbrio, sem passionalismo, sem paixão. Há uma associação, há um sindicato e há um conselho. E há uma harmonia entre esses três setores? A harmonia dos três poderes. Harmonia total, né? Harmonia total. Inclusive, eu, como presidente da AMRIGS, tenho uma cadeira no CREMERS, né? Eu e o meu vice-presidente, e não só isso, hoje eu faço parte da diretoria do CREMERS, eu sou subcorregedor do CREMERS hoje, né? Então, eu estou dirigindo ambas, AMRIGS e CREMERS, né? Temos uma afinidade muito grande com o presidente e vice-presidente do CIMERS, né? São parceiros e pautas comuns são discutidas sempre, como a defesa do ato médico, as escolas de medicina, a qualificação das escolas de medicina, a quantidade de médicos, mas o sim, a qualidade e resolutividade dos médicos, dos egressos das faculdades de medicina. Então, tudo isso são pautas comuns, né? Sabendo sempre que o CIMERS tem como seu principal objetivo a defesa trabalhista do médico, o CREMERS, a fiscalização, judicialização, o regramento da atividade médica, e a AMRIGS tem na ciência, na tecnologia e na sua difusão o seu principal papel. Estamos estourando o horário, me dá 30 segundos apenas. Está voltando ao comando do país o Partido dos Trabalhadores, que fez a experiência dos médicos cubanos. Como vocês veem a possibilidade disso retornar ao país? O Mais Médicos é um programa que pode funcionar, né, desde que esses médicos que venham para cá sejam médicos qualificados, médicos que tenham os seus CRMs bem estabelecidos, né, e que ocupem áreas do país onde existe falta de médicos, né? Hoje nós temos no nosso país um número muito grande de médicos, né? Mas o fato é que eles estão mal distribuídos, eles estão nas capitais. Porto Alegre, por exemplo, é uma capital, é a terceira capital do país onde tem o maior contingente de médicos, né? Então, se esse programa for um programa feito de forma adequada, muito bem, mas isso precisa ser discutido com as nossas entidades maiores, né? O CFM, a MB, que são as nossas entidades médicas maiores. Acho que precisa haver um alinhamento também entre nós, médicos, para dizer o que nós queremos, né, em relação a médicos, escolas médicas, medicina, etc., sempre levando em conta que tudo isto tem que refletir numa boa assistência médica à nossa população, com qualificação e resolutividade. Dr. Gerson Junqueira Júnior, presidente da AMRIGS, eu lembro que um pouquinho antes da sua posse a gente falava justamente sobre devolver para a AMRIGS esse protagonismo do debate científico, médico-científico, né? E eu vejo hoje que a entidade voltou a ter cumprir esse papel. Parabéns hoje pela inauguração do Centro de Simulação e Treinamento Médico. Tenho certeza que a comunidade toda do Rio Grande do Sul agradece, mas em especial médicos, enfermeiros, todos aqueles que vão usufruir de maneira mais direta, e por tabela a população vai estar se beneficiando disso também. Obrigado, parabéns. Muito obrigado, eu agradeço, né? E a gente está sempre à disposição. A Associação Médica ela tem que representar não só os médicos, mas ela tem que ser uma entidade que seja representativa para a sociedade, né? E norteia essas questões de saúde, tanto pública quanto privada, no nosso estado. Eu tenho que passar a palavra para Maria Luísa Benetes com Goiaba Notícias. Tem cirurgia hoje ou não?
Claro. Vai abrir um abdômen, vai abrir, porque o vida de cirurgião não é assim, né? É mão do escolhido. Vai cortar o corpo. Tem, eu fico com um delírio prêmio. todo dia. Doutor Gerson, obrigado mais uma vez. Vem Guaíba Notícias com ela, Malu, e a gente já volta com mais agora.